pessoas de uma maneira equivocada, superficial. Tá? Então aí vem, né, a mansidão como virtude a ser desenvolvida. A mansidão é justamente isso, a gente aprender a lidar primeiro com as nossas emoções, através de um trabalho profundo sobre reconhecer a nossa condição humana, como eu já falei lá no começo, e aceitar o outro também, através da empatia, aceitar a condição do outro também, para a gente não despertar mais essa ira. Então vamos trabalhar mais isso, a mansidão, aceitando as diferenças do outro, mas não com passividade. Aceitar não é ser passivo, é ser pacífico, é diferente. A gente buscar resolver toda contenda, toda discórdia com passividade, né, é importante. Mas não nos submetemos aos caprichos do outro, sendo omissos, como eu já falei também, o outro grande pecado, sendo omissos ao comportamento do outro. Nós podemos nos posicionar sim, podemos ser firmes quando necessário, mas sem nos perdermos pela ira, não é mesmo? Então, vamos lá, desenvolver a nossa capacidade de lidar com os nossos sentimentos, as nossas emoções. É possível, basta começar essa reforma íntima mais intensa. Vamos lá, pensando um pouco mais no próximo pecado capital. Luxúria. Agora vamos falar e a castidade. de um pecado. O pecadinho difícil, né, de falar sobre ele, luxúria, a luxúria e a sua virtude, a castidade. A luxúria sempre foi tratada como um grande pecado. E hoje, os tempos contemporâneos aí, como é tratada a luxúria com um certo glamour, não é mesmo? Existe um apelo aí à sexualidade exacerbada, né? Existe uma distorção muito grande com relação à sexualidade, muito grande. E eu acho que é algo que vale a pena falar, né, que vira e mexe é tema de polêmica, de discussão, de polarização, a questão até mesmo das diferentes formas de sexualidade. Hoje existem tantas denominações sexuais que ontem mesmo eu e a Mônica estávamos lendo aí um texto. Tem algumas lá que eu nunca havia eu não havia ouvido ainda, né? Ou lido sobre essas denominações, porque cada dia vai surgindo. Olha que eu, como psicólogo, eu acompanho, leio, procuro me inteirar de tudo todas as formas de expressão que vão surgindo, né? Então, quando a gente fala nessa luxúria, o problema não está na sexualidade, está na forma como lidamos com ela, né? E aqui não existe um julgamento se uma pessoa é homossexual ou se enquadra dentro de uma dessas nomenclaturas que se dá hoje, né? Porque cada um exerce sua sexualidade da forma, de uma forma pessoal, não cabe a ninguém julgar, né? Eu acho que o que vale a pena a gente ressaltar é a forma como lidamos com a nossa sexualidade. É uma forma promíscua, seja lá uma sexualidade hétero ou homossexual, ou enfim, seja lá numa dessas, né, denominações. Eu acho que a promiscuidade é o grande equívoco. É vivermos única e exclusivamente para a sexualidade é o grande equívoco. A sexualidade é um dom divino para que nos aprimoremos em nossas relações afetivas. É assim no casamento, é assim hoje no namoro, né?
as relações homoafetivas também, desde que a sexualidade ela esteja cumprindo esse papel de aproximação, de autoconhecimento, de conhecimento do outro, porque é um momento de, de, de intenso, né? De uma emoção muito intensa. Então a sexualidade ela é muito positiva, sim, mas precisamos ter muita cautela com essa glamorização, com essa gourmetização da sexualidade. E a gente vê, né, aplicativos que estimulam as crianças a serem cada vez mais sexualizadas, né? Essa ideologia de gênero. Tem alguns absurdos, algumas formas manipuladoras da sexualidade humana que são realmente deletérias, que estão estimulando as pessoas a viverem a sexualidade dessa forma promíscua, dessa forma superficial, sem responsabilidade, sem critério. E aí que vem os outros pecados em cima dessa sexualidade. Porque com esse estímulo, tem gente que realmente é doente, né? E aí vem toda forma de abuso sexual. A pedofilia, o estupro, né? Aqui não é uma questão de querer justificar, não. Mas nós precisamos compreender o porquê essas coisas acontecem para não acontecerem mais. Existem estudos que dizem que 90% dos pedófilos foram abusados na sua infância. Grande parte dos estupradores também foram vítimas de, talvez não só da violência sexual, mas de toda forma de violência física e psicológica. Então a pessoa, ela foi tão maltratada na vida que ela acha que ela tem o direito de fazer a mesma coisa com o outro, né? Ela acha que ela, para satisfazer esse seu instinto sexual tão primitivo, na forma como se apresenta, ela se acha no direito de abusar do outro. Então é isso que nós precisamos contextualizar e entender para começar a educar melhor nossas crianças. Eu não estou falando que um pedófilo e um estuprador deva ser assim, olhado só com o olhar da caridade. Sim, deve haver esse controle através das leis. Através das leis que vão punir no sentido de educar, no sentido de colocar limites. Porque existem pessoas que têm um nível de doença tão internalizados que não vão ter cura. Então, o melhor muitas vezes a fazer é isolar essas pessoas da sociedade para que não continuem praticando esses crimes contra o próximo, gerando tanto sofrimento, né? E se nós nos preocupássemos mais com essa educação, ao invés de ficarmos preocupados com essa educação, né, de gênero nas escolas, educássemos as nossas crianças a serem seres humanos, com certeza esses crimes diminuiriam e muito no futuro. Educar nossas crianças para respeitarem o próximo, para aprenderem a lidar com as suas emoções, aprenderem a respeitar o próximo em todo e qualquer contexto, não só na questão da sexualidade. Então vejam que a castidade é isso, é um processo de autoeducação. Autoeducação de nossos instintos. Castidade não é a gente não ser totalmente, né, avesso ao sexo. Muito pelo contrário, como eu já falei no começo, a gente exercer nossa sexualidade para nos aprimorarmos como seres humanos, para trocarmos afeto com carinho, com respeito, né?
essa castidade é algo tão difícil que Santo Agostinho, o incrível Santo Agostinho, que ele foi um perdidão, né? Ele vivia na esbórnia, na farra, né? Ele pediu muito a Deus que lhe desse castidade, mas não hoje. Né? Então, vejam que grande desafio é esse, né? A gente lidar com os nossos instintos. Instintos que tanto esses impulsos, né, eles são muito da carne, né? São muito a sexualidade, a gula, são pecados que são cometidos pela carne, né? São os nossos instintos mais primitivos, que fazem parte dos nossos sentidos, não é mesmo? Então, vamos lá, educar os nossos instintos, educar nossa sexualidade para que seja exercida dentro do contexto de amor. E sem julgar o outro, mas sim educando. E aceitar a sexualidade do outro com naturalidade, com respeito. E não ficarmos aí julgando, tentando entender-se no sentido de querer curar o outro, né? Como vira e mexe aparece aí, cura gay, um monte de bobagem, né? Cada um dentro do seu processo evolutivo. Vamos respeitar o outro na sua forma de ser, porque quanta gente sofre profundamente por não ser respeitado, quanta gente é agredida, né? Isso é muito sério. Tem gente que não se identifica com o seu corpo. São processos psicológicos, são processos espirituais extremamente complexos. Nós precisamos respeitar a condição do outro com amor, com generosidade e ajudá-los a entender o seu processo e a viver com alegria, com harmonia, em busca também de seu desenvolvimento. Cabe a todos nós termos esse olhar para o outro em toda e qualquer situação. Inclusive nesse tema que é tão sensível, que é tão cheio de rótulos, de clichês, né? Desse politicamente correto. Né? Então precisamos ter muita cautela com isso, com essa polarização toda que está existindo, até mesmo na questão política, vem sendo discutida a questão da sexualidade. Então, os absurdos que cometemos no nosso dia a dia, né? Atenção a isso tudo. E vamos lá para o nosso próximo pecado. É a gula e a temperança é a virtude, gula. né? Ou o pecado gostoso, a gula, né? Como eu falei, a gula é o outro pecado da carne, dos nossos instintos, né? Essa nossa necessidade de prover nossa sobrevivência material, né? Precisamos comer. A gula sempre foi descrita também, né? Basta ver aquelas festas romanas, né? Com aquela fartura e tudo mais. Incrível, né? Que mundo é esse que nós vivemos? 30% da população do planeta passa fome. 30% da população do planeta é obesa. São os desequilíbrios da gula. A gula, ela tem um significado também psicológico. Que vazio existencial é esse que nós precisamos preencher com alimento? Né? Todos os nossos pecados têm muito a ver com esse vazio existencial que nós preenchemos ou com a sexualidade, né? Com a ganância, com a vaidade, com o consumo e com a gula também. Né? E então, de que forma nós estamos nos alimentando? É lógico que a gente preparar um almoço bacana, convidar uns amigos, pôr aquela mesa bonita, um prato, né, aqueles pratos bem arranjadinhos, isso é legal. Você está recebendo, você está oferecendo algo, né, para as pessoas com carinho, com amor,
Então, e aquilo você dá um tom, quando você prepara aquele prato esteticamente bonito, saboroso, você está oferecendo carinho e amor para as pessoas. Agora, o grande problema é quando a gente passa do ponto, exacerba essa nossa forma de consumir os alimentos. Hoje está uma glamorização absurda, uma gourmetização da vida absurda, né? Então a gente entra num restaurante, tem um monte de gente tirando foto dos pratos. O que eu preciso tanto mostrar para os outros, né? Olha como eu sou bacana, eu tenho comida, olha que prato bonito eu posso comer, eu tenho dinheiro para comer esse prato. Você é um lascado, você é um pobre, né? Você não tem o que comer, você tem que comer esse é o feijão com arroz e um zoião, né? O ovo frito. Aí como eu sou bacana. Vejam como nós somos tomados pela vaidade, por esse glamour, esse estímulo permanente que a internet tem nos moldado. Até mesmo na comida nós estamos passando esse vazio para os outros. Quando a gente olha para isso, a gente vê o quanto isso é ridículo, é infantil. A gente fica mostrando foto de comida para os outros, de um prato de comida para os outros. Que vazio, eu não tenho nada para mostrar para os outros, só o meu prato, que é onde eu me sinto melhor. Olha como eu sou alguma coisa, eu consigo comer nesse restaurante. Nós poderíamos, né, um dia chegar para uma pessoa, nossa, fui num restaurante muito bacana, vamos lá um dia, bater um papo, trocar umas ideias, viver um momento de confraternização bacana, comendo uma boa comida, sem problema, isso é ótimo, maravilhoso. O problema é o sentido que nós damos para essa glamorização da comida. O problema não é ser vegano, o problema é tratar o veganismo como religião. Eu me senti melhor do que o outro porque eu não como carne. Eu me senti, né, é soberba. É soberba em cima da comida. Eu sou melhor do que você porque eu sou mais evoluído. Eu não preciso comer carne, eu me alimento de luz. Né? Nós julgamos o outro até mesmo pela comida. E quantos veganos são extremamente compulsivos por comer? Né? Com esse falso moralismo, né? Julgando os outros. Não estou julgando todos os veganos, não. Estou falando aqui de alguns que fazem do veganismo religião. Ser vegano eu acho muito legal. Um dia eu vou conseguir chegar lá. Mas eu ainda não consigo abrir mão de um queijinho. Oh, meu Deus, como é bom, né? Então, e assim, até por respeito aos outros, eu como pouca carne no meu dia a dia. Mas, se um dia eu me tornar vegano, eu por respeito aos outros, se um dia eu for comer na casa de alguém, eu sair com um grupo de pessoas para comer alguém, se tiver uma carne, alguma coisa feita com queijo, ou que vá carne, com muito respeito, eu vou comer. Sabe? Eu não vou ser antipático, eu não vou deixar a minha vaidade, meu orgulho, a minha prepotência estragar o ambiente, fazer com que aquelas pessoas se preocupem, né? Vou preparar alguma coisa para o sujeitinho aí que não tem nada para ele, né? Quanta preocupação a gente passa. Poxa, um pouco de flexibilidade, né? A não ser que seja um alimento que sabiamente nos faz mal, né? Alguém, por exemplo, que é sensível à lactose, né? Tudo bem, a pessoa, olha, eu não posso, né, comer nada de origem láctea. Tudo bem, né? Mas agora, essa convicção, né, religiosa, a gente querer impor aos outros essa nossa convicção, né, já extrapola. A gente precisa respeitar o outro no seu processo. Tem gente que precisa muito comer carne, é um processo de cada um, né? Eu entendo o sacrifício dos animais, mas quando a gente vai comer um pedaço de bife, se a gente faz uma reverência àquele animal, agradecendo por ele ter cedido a sua vida para
servir de alimento, né? Com certeza, nós estamos colaborando para a evolução de toda a natureza, a evolução também dos animais, que também estão nesse processo, né? Faz parte desse todo, faz parte dessa criação divina. Tudo que existe no universo é criação de um Deus. Então, tudo nos pertence, nós pertencemos a esse todo. Então, não podemos, assim, julgar, né, quem está certo, quem está errado. É o processo de cada um. Quem sabe um dia realmente não precisemos mais de nos alimentarmos fisicamente, né, quando nos tornarmos espíritos puros. Esse é o sentido dessa nossa jornada terrena, para que um dia alcancemos esse, né, viemos de uma centelha divina e um dia nos tornaremos anjos. E precisamos passar por todo esse processo terreno, lidando com essas questões todas, esse caos terreno, e sem julgamento. Então, vamos nos apropriar, né, desse alimento como sendo algo sagrado. É a temperança. E quando eu falo em temperança, não é só com o alimento, é com tudo. É com a bebida, com o uso que eu faço de outras coisas que podem prejudicar o meu corpo. Cigarro, né, Vinícius? A bebida, todo tipo de droga. Então, todo e qualquer comportamento que possa prejudicar o meu corpo, né, eu preciso cuidar disso. Eu tenho que cuidar bem do meu corpo para que eu viva com muita saúde e o mais tempo possível aqui nessa terra. Eu pelo menos busco isso, que quanto mais tempo eu ficar por aqui com saúde, mais eu vou poder aprender, mais eu vou conseguir crescer. E quando a gente está doente, lógico que a gente aprende muita coisa, mas a gente fica muito focado na doença, né? A gente deixa de observar, de ser talvez mais útil ao mundo. E a doença também, muitas vezes não, ela vem nesse sentido de tentar corrigir as nossas condutas. A doença é a forma que a natureza encontra de nos trazer a esse centramento, a esse autoconhecimento, revermos as nossas atitudes, reconhecermos os nossos pecados, né? Assim como o ladrão fez ao lado de Cristo, reconheceu o seu pecado e alcançou a liberdade. Né? Vamos lá, que a gente já está se estendendo muito. Agora? E finalmente, a preguiça e a diligência. Preguiça, né? Ô, preguiça danada, né? O último dos pecados. É o mais leve, talvez. Essa lista desses 7 pecados, ele foi assim, colocado nessa ordem hierárquica por gravidade, né? E a preguiça é um pecadinho que nos acomete de vez em quando. Todos nós um dia sentimos preguiça. E nos entregarmos a essa preguiça, realmente nos afeta bastante em termos de desenvolvimento, né, intelectual e, sobretudo, espiritual. Então, precisamos cuidar mais dessa preguiça. Entendemos por que sentimos essa preguiça. É um comodismo, é uma vitimização, né? E por que a preguiça nos tira tanto a capacidade de fazermos algo por nós mesmos, pela vida. Nos entregamos à preguiça muitas vezes por não aceitarmos as nossas dificuldades. Para que eu vou lutar? Dá um trabalho danado. Eu já tentei, não deu certo. As pessoas só atrapalham a minha vida. Quanto nós ficamos culpando os outros ou nos culpando por não conseguirmos fazer determinadas coisas e nos entregamos à preguiça. Então, é isso aí, é olhar para essa preguiça e entender. É um mal-estar físico? Será que eu não estou doente? Será que não está faltando como diz o
por substância, né? Então, vamos fazer um exame, vamos cuidar, vamos ver o que está acontecendo, se é algo fisiológico, né? Ou se é uma questão de atitude diante da vida. Entender que as pessoas também são diferentes no seu jeito de ser, de existir. Tem pessoas que são mais retraídas, introspectivas. Outras pessoas são muito mais são ativas, são para fora. Não tem, está tudo certo, é o jeito de cada um ser. Mas o introspectivo, ele também tem que ser produtivo, não pode ser preguiçoso, né? O introspectivo, ele vai exercer a sua vocação, talvez escrevendo, talvez fazendo trabalhos manuais, né? E o extrovertido vai viver mais para fora, né? Com a sua forma de existir, tudo certo, né? Só não podemos nos entregar a essa preguiça, né? E o que podemos fazer então? Temos uma atitude positiva diante da vida. Temos objetivos. Quando nós traçamos objetivos claros, quando nós temos propósitos de vida relevantes, que nos vão fazer crescer, que nos vão nos ajudar a tornarmos seres humanos melhores, esses propósitos nos movem para a atitude,